o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Quantos creem? Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Vivemos um momento assim onde o mundo todo está sendo assolado por esse coronavírus e nós não somos diferentes disso. Estamos passando por esse momento também, por essa situação que jamais imaginávamos que poderíamos passar um dia, né? Quando você conversa com pessoas que outrora era comerciante, bastante avançado, a preocupação tomou conta da vida dele. E com o tempo passando e as coisas aparentemente não têm tido melhoras, né? E a pessoa fica assim uma preocupação muito grande. Você conversa com uma pessoa desesperançada, você conversa com outra que está mais desesperançado ainda, você conversa com outra pessoa que está cada dia mais apático em relação a tudo isso que está acontecendo e não se tem assim um denominador comum em relação a tudo isso. Não sabemos quando isso vai acabar. Não sabemos o que vai ser as consequências futuras de tudo isso quando tudo isso acabar. Sabemos que um dia vai acabar. E na igreja não é diferente. Quando a gente começa a ouvir opiniões de pessoas do outro lado da linha que não são cristãos, começamos a ouvir posições negativas de pessoas do lado de cá que são cristãos, e a gente começa a perceber que existe, está faltando ali essa ligação, não está batendo uma coisa com a outra, essa conta não está fechando. E realmente não tem como, porque a nossa perspectiva não está aqui. 1 Coríntios 15:33 diz que não vos enganeis, as más conversações corrompem o bom costume. Se você continua ouvindo de que não tem jeito, você continua ouvindo que as coisas não vão funcionar mais, sabemos que com tudo isso, possivelmente o mundo não será mais o mesmo. As igrejas não serão mais as mesmas. O comércio não será mais o mesmo. Com grandes empresas aí se afogando, o governo lutando daqui e dali para as coisas se construírem, se reconstruírem inclusive.
mas não sabemos como será o futuro disso. Mas nós temos uma diferença muito grande. Quando Paulo diz, com toda a capacidade de sabedoria dele, que os más costumes, que as más conversações corrompem o bom costume, aliás, significa que quanto mais tempo você ouve coisas negativas, quanto mais você foca em coisas negativas, quanto mais a sua expectativa, a sua perspectiva está em coisas que não vão trazer nenhuma relevância, não vão trazer nenhuma convicção de bons frutos, certamente a tendência disso é de gerar dentro de você, dentro de nós, um desânimo total. Mas contrapartida a isso, Hebreus capítulo 13, verso 8, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então está aí uma grande medida, uma grande posição para que nós possamos nos prostrar diante desse Cristo Jesus. E tem todas as armas para combater todas essas coisas que estão muito além das nossas forças humanas que se pode resolver. Nós temos esse Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, é o mesmo e será eternamente. Isso significa que em todas as situações, em todas as circunstâncias que esse planeta já se viveu, Jesus Cristo estava presente, porque Ele é o mesmo ontem e será eternamente. Em todas as situações inadequadas que você vivenciou na sua vida, que você conviveu, certamente Cristo estava do seu lado. Pode até ser que você não percebeu isso. Pode até ser que em alguns momentos nós não percebemos a presença de Cristo, devido ao nosso foco tão frenético em cima dessas coisas que está acontecendo no mundo e, consequentemente, os comentários que traz tudo isso à tona, isso vai inundando o nosso coração. Esse lixo de notícias desastrosas, isso vai inundando o nosso coração, inundando a nossa mente e destruindo todas as perspectivas em Cristo que nós tínhamos, todos os projetos que nós tínhamos futuramente. Mas eu tenho uma notícia para você. Colossenses 2,14 diz que, apesar de todas essas situações, Paulo escreve que Jesus Cristo, contra essa deficiência mental nossa, contra as nossas transgressões, contra a nossa impiedade, contra toda a nossa frustração que possivelmente vivemos ou estamos vivendo, contra o nosso pecado, Jesus Cristo removeu inteiro, cravando tudo isso na cruz. Significa que a partir daquele momento nós fomos livres de todas as coisas, fomos libertos de todo esse negativismo que envolve o planeta. Então eu quero convidar você nesse momento para você acompanhar uma leitura bíblica que eu preparei para esse momento, que está lá no livro de Hebreus, capítulo 2, vamos ler os 3 primeiros versículos, que diz o seguinte: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? A palavra de Deus, ela tem toda a sua relevância para as nossas vidas. O livro de Hebreus, que não se sabe ainda, quem escreveu o livro de Hebreus ainda não está claro isso, mas para quem acompanha os escritos de Paulo, dá uma grande tendência de que foi Paulo que escreveu, mas como o livro não fala sobre esse autor, que também nesse momento nem vem ao caso quem foi o autor de Hebreus, o que mais importante é que é a palavra de Deus. Então esse escrito aqui foi exatamente para os hebreus, porque naquele momento eles estavam deixando de praticar a comunhão uns com os outros, estavam deixando a comunhão de lado, a participação nos cultos, a participação nas reuniões que edificavam o reino de Deus. As suas atitudes naquele momento, eles estavam deixando de compartilhar todas aquelas coisas que eles já haviam aprendido a respeito disso. Entendeu? Então é muito interessante a gente começar a perceber que todas as coisas que o Senhor preparou para os filhos dele, para aqueles que o aceitam, para aqueles que
que pleiteiam em obedecer a Deus, que tem esse projeto no seu coração de estar colocando diante de Deus todas os critérios, as ordenanças da palavra de Deus, certamente Deus tem promessas infinitas para que todos nós possamos recebê-las. E é interessante dizer que quando isso foi escrito para os hebreus, veja bem o que Paulo fala aqui nesse verso 2. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Significa que se nós apegamos a essas verdades de Cristo, não importa o que nós vamos ouvir de pessoas que, mesmo que confessam essa palavra, dizem coisas a respeito que vão chocar, que vão exatamente bater contra essa palavra que gera essa segurança em nós. Quando nós apegamos a essa palavra com toda a firmeza, que ela é viva e eficaz, tem todo o poder para poder transformar interiormente o ser humano, e nós apegamos a essa palavra, certamente nós vamos conseguir passar por grandes tribulações que certamente virão. E tem um outro detalhe, queridos, que dificuldades não vão parar de vir. Vai acabar uma e vai vir outra. Tribulações não vão parar de vir. O próprio Jesus disse que neste mundo passais por muitas aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, Jesus Cristo venceu a morte por nós. Então essas dificuldades vão vir. Pode até ser que nós não passamos por uma outra situação como estamos passando agora, né? Então, nós já passamos por várias situações no nosso país. Eu particularmente já passei por 3 mudanças de moedas no nosso país. Então, chegou um momento que a gente imaginou assim, agora o país acaba. Mas acontece que Deus tem um projeto especial para a família de Deus. Deus tem um projeto especial para o ser humano, porque a Bíblia diz que o ser humano é o motivo da glória de Deus. Ou seja, Deus tem um projeto tão grande, um plano especial na vida do ser humano, na criação do ser humano, no progresso do ser humano. Eu estou falando tudo isso espiritualmente. As bênçãos materiais são consequências da obediência a Deus, obediência a esse Deus. Então, o que nós temos que fazer contrapartida a tudo isso é nos prostrar diante desse Deus que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É nos conscientizarmos de que a nossa vida, nós não temos a menor possibilidade de solucionar nada que não seja colocada diante de Deus. O próprio Paulo diz que nós temos que colocar as nossas petições, as nossas dores, nossos sofrimentos, todas as coisas que nos rodeiam, que não trazem benefício para nós, colocar diante de Deus em oração, que é clamar ao Senhor. Então, se nós fazemos isso a cada dia, você pegar a sua família, está orando para que o Senhor possa estar derramando a cura, derramando a bênção, derramando tudo aquilo que Ele tem para a sua família, para a nossa família, para a igreja do Senhor Jesus, certamente Deus vai ouvir nossas palavras, Deus vai ouvir nossas orações. E é exatamente nesse ponto que nós temos que nos focar, é colocar nossa vida diante de Deus e entender que nós não podemos fazer nada a não ser que Deus faça. A única coisa que nós podemos fazer é colocar isso diante de Deus. A Bíblia diz que lá no Evangelho de Lucas, a Bíblia diz que nós servimos ao Deus do impossível. E esse Deus do impossível é o Deus que quebra de nós, tira de nós toda a possibilidade de realização. Significa que nós não temos condições de realizar nada que não seja na medida que Deus queira. Somente Deus pode fazer essas coisas, principalmente quando nós jogamos a toalha, quando nós entregamos, quando nós renunciamos à nossa própria vontade de dizer, Senhor, age porque eu não consigo mais. Talvez uma das coisas mais importantes que precisamos fazer, queridos, é nos renunciar daquilo que nós não conseguimos fazer. Insistência em coisas que não traz nenhuma relevância, que não traz nenhuma edificação para o reino, e colocar isso diante de Deus, para que o Senhor possa fazer a sua vontade, para que Deus possa trazer para nós tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Epidemia, ela vai passar. Não sabemos a data, mas ela vai passar. Depois que tudo isso passar, nós vamos ter um novo recomeço em Cristo Jesus. Mas não é necessário esperarmos que tudo isso acabe para que a gente possa ter esse novo recomeço. É necessário que nós recomecemos agora. É necessário que você que parou, você que diminuiu a sua expectativa em dias bons com o Senhor,
volte a ter essa expectativa. Você que está desanimado em oração, irmão, volte a orar. Você que está totalmente desacreditado em tudo aquilo que pode acontecer no planeta, lembre-se, você não tem poder e autoridade nenhuma para poder fazer nada, a não ser orar, porque aí Deus te capacita, te dá poder para que a sua oração seja ouvida diante de Deus. E através da sua oração Deus pode fazer maravilhas. Então nós precisamos entender isso, que nós temos um Deus que pode todas as coisas. Nós temos um Deus que faz tudo aquilo que nós quisermos que aconteça no reino de Deus, desde que seja a vontade de Deus, isso vai acontecer. Então nós precisamos entender isso. Eu quero deixar aqui para você, para nós finalizarmos aqui, Colossenses 3, versículos 15 até o 17. Aliás, vamos ler o 15, 16 e 17. Diz o seguinte: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Como é que nós vamos poder cumprir tudo isso aqui? Se a gente não estiver conectado com Cristo, se nós estivermos em comunhão com o Senhor Jesus, se nós não estivermos com a nossa vida totalmente alicerçada em Cristo Jesus. É necessário que nós possamos voltar às boas práticas da palavra, da oração, de depender de Deus, de dependência total de Deus. Queridos, o mundo pode estar sendo assolado e nós sabemos disso. Todas as coisas estão contrárias a tudo aquilo. O que você ouve que hoje morreu tantos, e a perspectiva é que daqui a tanto tempo vai morrer tantas pessoas. O que traz edificação para a gente? O que isso enriquece o nosso ser? Em nada. Agora, o que nos enriquece é exatamente praticar a palavra de Deus, a oração, buscar de Deus a cada dia mesmo essa vida extraordinária que nós temos a possibilidade de vivê-la com Cristo Jesus. Dificuldades vão continuar vindo, frustrações nós vamos continuar tendo, decepções você vai continuar tendo. O mundo é feito de humanos, e a Bíblia diz que o ser humano tem a natureza pecaminosa, ou seja, nós temos a facilidade de fazer o mal. Nós temos a prática natural, e isso está interno em nós, de fazer coisas erradas. Mas a palavra de Cristo nos dá uma outra direção, uma outra alternativa, para que a partir do momento que nós entendemos que toda essa deficiência nossa foi cravada lá na cruz do Calvário, removeu tudo isso de nós, e que a partir daquele momento nós começamos a trilhar uma nova vida. É exatamente isso que nós temos que fazer. Eu queria encorajar você nessa semana que está começando, que você se prontifique a estar orando pelo mundo, pela nossa cidade, pela igreja, pela liderança da igreja, para que as coisas comecem a ter uma mudança substancial, para que nós possamos perceber mesmo que o nosso Deus, que Jesus Cristo, como diz a palavra dele, que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Em momento nenhum, não dê lugar ao desânimo, não dê lugar ao inimigo, para que as coisas possam fluir na sua vida, fluir no nosso país, fluir na nossa cidade, fluir na nossa casa. Porque isso é o que o Senhor quer para nós. É exatamente esse Deus do impossível que nós servimos. É exatamente esse Deus que nos dá todas essas estratégias para que nós possamos ter uma vida totalmente diferente, uma vida abundante da graça do Senhor. Porque todas essas coisas acontecendo, certamente, ainda que tudo lá fora esteja um caos, mas o interior nosso, que é templo, é morada do Espírito Santo, está em paz com Cristo Jesus, está em paz consigo mesmo, e certamente essa paz vai ser
mostrada para outras pessoas, vai ser percebida para outras pessoas. E aí onde Paulo diz que nós temos que exalar esse perfume de Cristo. Então nós somos a igreja do Senhor Jesus. E por isso eu queria mesmo encorajar você nessa semana para estar tendo essa prática de disciplina, de oração, de busca de Deus, e compartilhe com outras pessoas a dificuldade de uma outra pessoa. É importante isso, que você ligue para alguém e pergunte: escuta, eu estou fazendo aqui um projeto de oração para essa semana. Você tem algum pedido de oração? Eu queria que você estivesse passando, que a gente quer começar a orar por você nesse sentido. Enfim, isso são formas de manter comunhão, ainda que à distância. Temos, graças a Deus, a tecnologia que pode ser usada para isso bem. Amém? Que Deus te abençoe. Deus te dê uma semana abençoada. E fique sabendo que o Senhor está a cada dia pronto para ouvir as suas orações. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão tapados, que não pode nos ouvir. Então, ore ao Senhor, confie no Senhor. A Bíblia diz lá em Tiago 4 que se nós sabemos que temos que fazer o bem e não fazemos, nós estamos pecando. Então vamos orar por alguém. Esse é o bem que precisamos fazer para a glória de Deus Pai. Amém?